Olá, malta liberal, sejam bem-vindos a mais um Podcouple, o podcast onde falamos do swing e do estilo de vida liberal, sem filtros, sem tabus e, acima de tudo, com muito humor. Eu sou a Catarina. E eu sou o Vasco. Hoje vamos falar sobre algumas das nossas melhores e piores experiências. Além das nossas próprias experiências, também vamos aqui discutir algumas das experiências que os nossos ouvintes partilharam connosco esta semana. Agradecemos a todos os que simpaticamente partilharam connosco estas histórias. Muito obrigada, meus queridos. E porque nem tudo no swing são fantasias perfeitas, às vezes é claro que há magia, mas outras vezes há frustração e outras em que até dá vontade de fugir a chorar ou fugir a rir. Depende do caso. E então nós podemos, se calhar, começar aqui pela nossa pior experiência ou pelo nosso ouvintes. Vamos começar, se calhar vamos fazer assim, vamos começar pela nossa pior experiência. Mas aqui vamos fazer uma coisa diferente hoje. Nós vamos falar a tua pior experiência Do meu ponto de vista. e a minha pior experiência. Sim, e nós não sabemos, não discutimos qual é que nós pensamos com antecedência, portanto vai ser surpresa. Mas se calhar, vamos falar primeiro da nossa pior experiência, depois falamos das piores experiências dos ouvintes, depois das melhores experiências dos ouvintes e depois as nossas melhores experiências. Ok, combinado. Ok? Então, aqui nós quando tínhamos decidido qual era o tema desta semana, ao pensar na minha pior experiência, foi um bocadinho complicado arranjar uma, porque acho que as minhas piores experiências são sempre aquelas em que eu acabava por estar com aqueles casais que me diziam muito pouco, ou seja, aqueles casais que eram pode ser. E acho que acabaram essas por ser as minhas piores experiências, porque não tenho assim uma que diga assim, aquilo foi mesmo muito a mão. Ou então já me esqueci, o que é muito bom. E tu, Vasco? Olha, eu pessoalmente eu costumo referir que algumas das piores experiências dão as melhores histórias e as melhores aprendizagens, mas em muitos casos são simplesmente situações caricatas e acabam por ser engraçadas do tão ridículas que são. Mas a que eu escolhi acaba por ser uma coisa um pouquinho diferente em termos de trocas entre casais, mas está relacionado com o swing. E esta aqui é algo muito pessoal meu, não tem nada a ver com nós os dois. Então a situação é a seguinte. Havia um casal com quem nós nos dávamos bastante bem e chegámos a estar algumas vezes, e houve um certo dia que o marido do outro casal achou, por algum motivo, que eu estava a encontrar mais escondidas com a mulher dele. É verdade, não lembrava disso. E isso gerou entre eles uma discussão assim um bocado má. Não havia nenhum motivo para ele achar isso, a não ser coisas na cabeça dele. Mas eu pessoalmente fiquei mesmo muito sentido porque gostávamos mesmo muito daquele casal. E a partir daí a coisa, obviamente que não diria só que esfriou, que tipo congelou, basicamente. Não foi uma experiência muito boa para mim. E principalmente para eles. Eu aqui acho que posso aqui arranjar uma situação caricática, uma experiência menos boa para ti, em que saímos do clube, fomos para um hotel e eu estava tão entretida com o outro homem, em que eu pergunto ao Vasco se ele está bem e ele responde que sim, na minha cabeça. Não, eu respondi que não. Estás bem? Não, houve. Ele responde que sim, na minha cabeça. Ok. Pronto, não me interrompas, faz favor. Certo. E afinal, depois no final da noite ele disse que tinha dito que não. Mas eu estava mesmo no auge, então nem sequer... Está bem. Eu estava lá, Tá bem. mas ouvi outra coisa, pronto. Sim. Imagina, o importante é que estejas bem. Estás bem? Não. Ok, tudo bem. Pimba. Não, mas essa não me marcou assim tanto como esta que eu contei. E aliás, também já tínhamos, noutro episódio qualquer, comentado esta história por algum motivo. Portanto, já não era novidade. Para quem acompanha muito bem os nossos episódios. E agora vamos falar aqui das piores experiências dos nossos ouvintes. Então temos aqui umas quantas, vou começar aqui pela primeira, em que pronto, há um casal mais idoso que acaba por seguir um casal pronto, no mesmo clube, em que o marido, o que ele queria era oferecer a mulher. E eu acho que isto é uma coisa que acaba por vermos muito... Não nós, mas as pessoas contam muito essa situação. Não é? Sim. E aqui eu nem falo às vezes de casais mais idosos, mas pronto, casais menos, em que a mulher está um bocadinho ali desproporcional do homem, ou a mulher é muito ajeitosa e o homem nem por isso, às vezes são aquelas acompanhantes de luxo, né? O que a gente pressupõe que seja, e acaba por haver assim este muito
estar a querer que a mulher seja poupada. Sim. Mas neste caso acabou por ser aborrecido porque tratou-se ali de uma espécie de uma perseguição, pelos vistos, bastante insistente. Estas pessoas não sabem ouvir um não. Sim, sim. É assim, o casal também não referiu especificamente, mas até é possível que eles não lhes tenham dito o não. Que tenham simplesmente estado a empurrar com a barriga, iam-se desviando, iam fugindo, e o outro casal não estava a saber interpretar os sinais. Isso também acontece. Eu pessoalmente digo sempre, nada como falar as coisas como são. Sim, mas às vezes nem sequer... Sim, não queriam ser implicados. Se era um casal que eles nem sequer conheciam, iam falar para aquilo, olha, não estou interessado em ti. E o homem dizia, mas eu não estou a dizer que estou interessado em vocês. Então, mas imagina que chegava um casal ao pé de nós e o homem dizia, eu quero que a minha mulher vá convosco. Nós dizíamos que não. Sim, mas daqui não sabes se foi essa a razão. Sim, não sabemos. Mas pronto, a experiência acabou por ser essa. Aqui, outra situação. Esta é muito caricata. Esta é assim... Eu até vou ler o que está aqui. Diz assim... Mas aí falta um bocado do contexto. Mas eu vou ler o que está aqui só para os ouvintes ficarem sem perceber o contexto. O preservativo que ficou a noite toda na vagina e caiu no chão no dia seguinte. Tipo assim, como assim caiu no chão? Vá, contextualiza a história. Então a história é a seguinte. Portanto, este casal teve com outro casal e houve lá uma altura em que, no meio da loucura, o preservativo desapareceu. Desapareceu, andavam lá à procura e não encontraram e cagaram, foram. Na manhã seguinte, este casal que nos conta a história foram fazer ali um amor ali pela manhã, mas estavam numa situação em que estavam em pé. E então o homem veio-se e depois tira aquilo para fora e nisto cai um preservativo no chão e ficam os dois a olhar um para o outro a pensar, de onde é que isto veio? Eu nem quero imaginar uma situação dessas. E veio da noite anterior. Aqui quem nos conta diz que a mulher ficou assim a olhar para trás, como quem diz, porque é que tinhas um preservativo? Mas depois percebeu que obviamente não tinha nenhum preservativo e que esteve lá armazenado dentro, com muito carinho. Fica uma dica. Se por acaso perderem o preservativo, procurem todos os buracos. Sim. Portanto, se não o encontram onde pensam que está, provavelmente está onde pensam que não está. Aqui mais uma história em que, sabe, às vezes há aqueles casais em que a excitação é demasiada e neste caso a excitação era tanta em que a mulher acabou por ter um bocadinho de sexo sem preservativo. Deixaram-se levar na onda. Na adrenalina. Também não sabemos se era um casal que já tinham estado mais vezes um com o outro, se era a primeira vez. Não, aqui falta-nos um bocado de contexto. Mas pronto, a dica é sempre com preservativo. Sim, obviamente que, e pela história deles, eles também sabiam disso, que é sempre com preservativo. Só que aconteceu. Às vezes, a cabeça de baixo funciona de uma maneira diferente da cabeça de cima. E das mulheres também. Mas pronto, aqui era mais do caso, mais do caso da mulher. Esta história foi contada pela mulher. Neste caso. A mulher não tem cabeça de baixo. Ela não especificou o que é que lhe estava a passar pela cabeça. Depois temos aqui uma situação típica, foi-nos contado aqui, mas isto acontece em mais situações, já aconteceu também. Já aconteceu connosco, não é? São aquelas situações, com pior experiência ainda, aquelas situações em que o homem do outro casal, por algum motivo, não quer pôr o preservativo, ou porque perde a tesão, ou porque não gosta, ou seja o que for. E tentou forçar várias vezes a situação. E aqui nesta história que nos disseram, até comentaram que até estava um bom ambiente antes. Estava tudo animado, estava tudo ok. E é daquelas situações que é o suficiente para quebrar ali totalmente a situação. Aliás, até já nos aconteceu connosco e era um casal porreiro e mesmo sem ser em contexto de swing, para beber um copo, não sei o quê, e aconteceu-me isso. O homem, ao tentar assim forçar, mesmo verbalmente, é daqueles que pus uma cruz. Eu acho que isso já nos aconteceu umas 3 vezes. Sim, mas lembra-me assim, desta última aí. Situações assim, e a desculpa é sempre a mesma. É tipo, com o preservativo perco a ereção. Deixo aqui novamente a dica que dei no episódio passado. Habituem-se a usar preservativo com a vossa mulher para não fazerem figuras destas e não estragarem a noite ninguém. Depois aqui outra situação também menos boa, vá. A situação em que um dos elementos do casal só está lá por obrigação, normalmente é a mulher,
é uma das experiências, ou seja, este casal Também acaba por partilhar é algo a típico. nossa pior experiência também, a minha pior experiência também. Atenção, mas às vezes é ele que está ali um bocado por obrigação e é a mulher que leva tudo à frente. É mais raro, mas também pode acontecer. O último caso dos nossos ouvintes, em que há o casal que se zangou porque a mulher foi até à casa de banho com o homem do outro casal e eles tinham combinado, portanto, nunca iriam estar em divisões diferentes. E o que estava ali a rolar um clima muito bom acabou por quebrar ali, e morreu. Aqui um bocadinho de contexto. Quem nos contou a história foi o casal que não se chateou. E ali a situação era imaginando que se está num quarto com casa de banho privativa. Não estavam num clube, estavam mesmo na casa de alguém. E a casa de banho está ali e aparentemente estava bastante à vista, a porta estava aberta, ninguém estava escondido, simplesmente foram os dois juntos à casa de banho. E então ali portanto, Mas também o homem passou-se. também o que é que foram fazer os dois para a casa de banho? Sei lá, nós já nos vimos nessa situação, tipo, às vezes, sei lá, tomar banho, coisas assim do género, certo? Nós habitualmente também não somos adeptos de estar em quartos separados, mas não temos nenhum problema em nos separar. Sim, às vezes acontece, quando estamos... ou quando um acaba e depois e o outro, pronto, ainda lá está, um deles vai à casa de banho ou vai buscar uma bebida. E muitas vezes acontece no clube, vai à casa de banho que fica cascos de rolho, ou vai buscar bebidas ou qualquer coisa, e isso a nós não nos incomoda. Então, obviamente, depende da companhia, né? Se a companhia não é boa, nem sequer queremos ir embora. Ir embora sozinhos, né? Então, estas são algumas das piores experiências que partilharam connosco. Agradecemos mais uma vez esta partilha, porque estas más experiências normalmente são algo sensíveis e as pessoas às vezes até têm vergonha de partilhar o que acontece. Daí não estarmos a mencionar o nicos de Sim, nenhum quando casal. nós pedimos ajuda, dissemos logo que não íamos dizer o nome de ninguém. E agora, as melhores experiências. Vamos deixar a nossa para o fim. Okay? Ainda vou ter que pensar qual é que é a minha melhor experiência. Curiosamente, não partilharam muitas boas experiências connosco. Normalmente, o que é mau resalta... O que é pior, salta sempre à vista. Sim. Não é? Mas eu compreendo, porque eu também tenho dificuldade em escolher a melhor, porque há muitas experiências boas. Escolhe não é? uma. Eu já escolhi. Uma. Acho que entretanto já me esqueci, mas eu já me vou lembrar. Então vou começar aqui pela... Pronto, só temos duas, não é? Então vou dizer uma e o Vasco diz outra. Frequentar festas BBC. Assim, para quem gosta de... Ramboiadas, camboiadas e pizzas grandes. E blacks. Acho que é mesmo o melhor sítio para estar. Mas curiosamente, nós fomos uma vez a uma festa destas e eu andava à procura dos blacks, não é porque tivesse interesse, porque eu pensei que. Davas à procura dos blacks? Como assim? Deixa lá falar. Pensava pronto, que ia lá estar assim muitos, né? E nada, sei lá, dava para lá o outro lá ao fundo e não havia assim nada de. Sim, não era bem como as coisas que imaginávamos ou que nos contavam. Oh, então foi naquela noite, né? Ainda vamos fazer um episódio sobre o fetiche dos BBCs e falar um pouquinho mais deste tipo de festas. Que curiosamente há muitos BBCs. casais que gostam. Sim. Olha, outra situação. Esta é muito engraçada. Muito engraçada, por um lado, não sei se para o outro. Se calhar podia ter sido a melhor experiência para uns e a pior para outros. Mas pelo que estava escrito, correu tudo bem para toda a gente. Então, isto foi uma situação que se passou num clube. E atenção, isto é uma das melhores experiências, ok? Este casal que partilha connosco a história disse que a noite não estava nada de jeito. E estavam naquela de, bom, vamos aí embora, que isto já deu tudo o que tinha a dar. E estavam com um casal amigo que estava exatamente na mesma situação. Pronto, olha, vamos pôr a andar, que isto já não vai melhorar. Entretanto, aparentemente decidiram dar uma ronda final pelos privados, enquanto o marido do casal amigo ia pagar. Este casal que estava a partilhar a história com a outra mulher, e estavam lá a andar, e pelos vistos também não havia muito movimento, e nisto o homem diz, olha, o que fazia era ficava agora aqui com as duas e fechava a porta. E aparentemente a amiga deles, portanto a outra mulher, disse que sim, fechou a porta. E então eles perguntaram, então e o teu marido? Não, ele está tudo bem, ele não se importa. E então aparentemente estiveram lá numa ramboiada. Que nem deram, estavam tão boa que nem deram pelo tempo passar. Durante muito tempo. Até que finalmente, lá no clube, começaram a acender as luzes, a limpar aquilo tudo e a mandá-los embora. Quando eles saíram, como se fosse
segundo eles, bastante tempo, não sei exatamente quanto. E depois, no final, basicamente só lá estava o staff e o marido da outra à espera, que aparentemente estava tudo bem. Sim, porque depois este casal menciona que depois voltaram a estar novamente juntos mais quatro, vezes e a 4. sim. Ficaram amigos. E eles disseram mesmo que são amigos do coração. É bom, estas histórias boas, não é? Sim. E agora, qual é que é a tua melhor experiência? Olha, eu estive a pensar e eu vou escolher a primeira vez em que eu estive numa troca em que eu estive com outra mulher exatamente da mesma forma como costumo estar contigo. Em que a coisa correu bem. Isto é muito dos nossos inícios. Em que aquilo correu bem do princípio ao fim. Não houve perdas de ereção. Não houve... foi mesmo como uma relação com a minha mulher. Olha, eu não sei se isso é bom de ouvir. Não estás a perceber. Desculpa lá. Isto estava relacionado com o episódio anterior, em que é normal, no início, haver ali uma altura. Imagina, passado meia hora, vamos perdendo a ereção e achamos estranho, porque com a nossa mulher isso não acontece. Podemos ali estar 1 hora ou 2 e a coisa está sempre a funcionar. Mas pelo menos comigo, no início, acontecia. Passado algum tempo, a coisa começava a fraquejar. E houve um dia em que as coisas correram completamente normais e, curiosamente, a partir desse dia, começaram a correr sempre assim. E eu agora aqui a pensar quando é que isso aconteceu. Quando terminarmos logo vou saber. Foi num motel. Acho que estou a visualizar a cena. Acho que já estou a saber onde é que é. E acho que foi uma noite agradável. Era com um casal que nós gostávamos bastante. E que voltamos a estar mais vezes. Então pronto, vezes. já sei qual é. Já sei qual é a situação. Eu marco como a melhor experiência porque foi a partir daí que as coisas começaram a funcionar sempre de uma forma mais normal e natural. Não é? Então assim, ainda demoraste ainda uns mesinhos. Uns meses. Sim. Ainda foi ainda ainda foram 6 meses ainda. 6 meses? Não foi muito. Foi, sim senhora. Tu nem sabes o que é que eu estou a falar. Mas nós também não tem que estar agora aqui a tentar imaginar o que estamos a falar. Agora, a minha melhor experiência. Vê lá o que é que vais dizer. Eu vou dizer... Não, a minha melhor experiência... Aliás, até tenho duas, mas vou escolher uma. E se calhar quem ouvir esta melhor experiência vai saber quem eu sou. Mas pronto, olha, não interessa. Passou-se num clube e estávamos há pouco tempo no meio. E do nada, estávamos com outro casal lá também no clube, casal nosso amigo. E do nada vir-me para o rapaz e digo: olha, vamos pegar nesta malta e vamos lá para dentro. E assim foi, dei-lhe a mão a ele, passamos pelo Vasco e pela mulher deste nosso amigo, agarramos em mais dois casais. Sim. Dois casais, vamos eles para o quarto. Apesar de eu ter estado só com um dos homens que levamos para lá, dos que levamos, não foi com o Vasco, nem com esse nosso amigo, apesar de ter estado só com aquele rapaz, aquele homem, foi das noites mais excitantes, porque ele era o oposto do Vasco, foi aquela situação, era aqueles movimentos rápidos, era o puxar do cabelo, era os apertões no pescoço, era tudo novidade para mim, que para mim foi a melhor experiência que tive até agora. Eu nesta situação, eu tinha ido à casa de banho e quando estava a voltar só me disseram bora. E fiquei ali um bocado ainda, tipo, o que é que se está a passar? E pronto, esta foi a minha melhor experiência. Bonito. É daquelas experiências em que a própria situação de pegarmos nas pessoas e tipo, não há conversa nenhuma, vamos embora. E serviu também para percebermos aquelas coisas que nós gostamos e que não sabíamos que gostávamos, que nós fomos acrescentando ao nosso cardápio ao longo do tempo, não é? Agora deu aqui uma nostalgia. Ai, nostalgia. Bom, e assim vamos então encerrar o nosso episódio. Cada um de nós terá as suas histórias e as suas experiências, algumas boas, outras nem por isso, mas o que é mais importante é estarmos bem entre nós, que nem sempre vai correr bem e está tudo certo com isso, certo? O importante é que a comunicação antes e depois de cada encontro aconteça, para partilharmos também um bocado o que é que não correu bem para nós, porque às vezes o que é a pior experiência para o outro elemento do casal até podia ter sido uma experiência normalíssima. E convém que a gente
acabo por falar um pouquinho sobre isso. Pronto. Mesmo aquelas que correm pior, rir juntos das situações menos boas muitas vezes é parte do caminho, porque, como eu disse, muitas das nossas más experiências não é de serem más, são simplesmente caricatas. E por cada noite destas estranhas, há sempre uma noite mágica à espera. E o segredo é manter o espírito aberto e os limites bastante claros. Este episódio acabou por ser um bocadinho como abrir o diário, né? De muita gente. Claro, mas pronto, agora se calhar mais de nós, né? Mas enfim. E esperamos portanto, que tenham rido tal como nós, que tenham identificado e que tenham percebido que todos temos momentos bons e momentos, não é maus, não gosto de dizer as palavras maus, mas menos bons, não é? Sim. E isso não nos deve afastar do prazer, mas ajudar a afinar o que é que queremos e como é que queremos viver cada uma destas situações. E mais uma vez, obrigada por terem estado connosco. Adicione o Podcouple no Spotify e Apple Podcasts para não perderem nenhum episódio. Sigam-nos no Instagram, interajam com as nossas publicações, deem sugestões, metam-se connosco e mandem-nos uma mensagem. E no próximo episódio, que eu esqueci-me de pensar o que é que íamos fazer, vamos falar sobre BBCs, sobre o fetiche BBCs. Por acaso não é um fetiche que eu tenho, mas tá Mas vamos falar sobre ele na mesma. Ok. Certo? Bem. Até lá. Divirtam-se e vivam sem tabus.